Não vai mexer com a água, não. Você estava bonitinho assistindo. Bom dia, meninas. Vamos esperar só mais um pouquinho, ver se a escola conecta. Gislaine, eu já conversei. Micaele, você olhou as atividades postadas lá no grupo? E o trabalho? Sim. Verifica lá. Você fez todas? Acho que falta só duas para terminar. Ah, assim que você terminar, me manda, tá? Tá bom. Eu vou somar com as atividades, vai ser somada com a nota da prova. Tá? E o trabalho, você já chegou a responder? Não olhei lá ainda não. Lá tem um link de um trabalho de matemática e geometria. Entra lá e responde para mim também, tá? Ele está valendo nota, vai complementar a nota para você, de vocês, para mim fazer a média, somar e dividir. Tá? Geometria, nós não teremos prova. Esse trabalho eu coloquei a data de entrega até sexta-feira, dia 17. Ele foi postado na segunda-feira. Geometria, a gente só vai fazer somatória de atividade e esse trabalho. Atividade de geometria só é uma para vocês. Então, eu vou somar com a nota do trabalho e fazer a média de vocês de geometria. Aí, não deixa de fazer, é importante fazer, tá? Para não ficar com nota vermelha. Então, acessa lá. Qualquer dúvida que você tiver, me manda no WhatsApp lá, que eu posso até repostar alguma coisa para você. Aí, meninas, o que a gente vai fazer? Vamos fazer revisão, tá? Hoje, amanhã e sexta. Nós temos aula hoje, amanhã e sexta-feira, fazer revisão de matemática. O que vai cair na prova? Podem usar calculadora, tá? Vai cair na prova função exponencial, função logaritmo, mas coisa simples dentro aqui dessas listas já corrigidas que eu postei lá no grupo, tá bom? Sobre as atividades, vocês não precisam nem copiar os enunciados, assim. Só os cálculos e me mandar. Quem ainda não mandou, Gislaine, acho que faltam uma ou duas, né, Gislaine? Você me falou? Não, eu já tinha feito Não, as todo. atividades suas tá ok, só falta o trabalho, você também me disse que respondeu, né? Gislaine tá ok. Foi, eu respondi. Ok, então. Aí eu vou fazer revisão em cima dessas listas que já estão corrigidas, tá? Esse é o conteúdo da nossa prova.
Lembrando, vocês sabem, semana que vem só será a prova e vocês no online tem que estar na escola para fazer prova, tá? Então, não deixem de ir, tá bom? Nossa prova vai ser a última, acho que ela será na sexta-feira. Sexta-feira. Vocês vão lá fazer, tá bom? Vamos aguardar aqui um pouquinho, só para me ver se a escola entrou na aula anterior, deve estar tentando conectar. Vou esperar uns 2 minutos. Aqui, ver se eles entram. E a gente começa. Acabou de entrar. Meninos aí da escola, vocês estão vendo a minha tela? Tá me ouvindo bem? Beleza. Tá bom. O primeiro B, que está presencial, vocês olharam lá no grupo, eu repostei todas as atividades de agosto até agora corrigidas. Eu preciso que vocês que não fizeram, não tiveram acesso a essas atividades, façam e me entrega, vai somar com a nota da prova, tá? As atividades foram repostadas no grupo de vocês. Dá uma olhada lá no grupo, vocês vão ver que eu repostei todas as nossas atividades corrigidas. Inclusive, são elas que eu vou utilizar para fazer revisão para a prova. Nós temos aula hoje, amanhã e sexta, então vou usar tudo para fazer revisão. E vocês precisam fazer essas atividades. Quem não fez, que está todo enrolado aí, eu vou considerar que você responda, faça só as respostas para o seu caderno, tá? Os cálculos resolvidos e me envie. Se você tiver como imprimir, pode imprimir e responder na própria folha, cola no caderno e me manda. Mas eu quero resposta sua. Não adianta só você pegar a folha lá corrigida e colar no caderno e me mandar, não. Se me mandar assim, a nota vai ser bem menor. As atividades valem 40 pontos. 40 pontos vai somar com a nota da prova. E o trabalho está postado lá, foi postado segunda-feira o link do trabalho para vocês acessarem e responder para mim. Vocês têm até sexta para fazer esse trabalho. Não quero que vocês copiem as perguntas no caderno, não quero que vocês copiem nada. Só acessar o link, responder. Terminou de responder, clique em enviar que eu já recebo. Esse trabalho está valendo nota, tá? Tem questões de geometria e matemática. Geometria é importantíssimo, porque esse trabalho é a maior nota de vocês. A nota de geometria será somatória. Como nós não teremos prova de geometria, vocês têm que fazer esse trabalho sem falta, senão vai ficar com nota vermelha. Então, fez o trabalho, lista de geometria só é uma, teorema de Tales. Vou somar com o trabalho para fazer a média de vocês. Já a matemática, eu vou somar e dividir por 2. Então, acesse o link lá. Coloca as atividades em ordem, manda a foto para mim, senão vocês vão ficar sem nota. E um detalhe importante, à medida que vocês fizerem essas atividades, você já está estudando para a prova. Vai cair na prova função exponencial, função logarítmica. Então, potenciação, função exponencial, função logarítmica, cálculo de logaritmo, aquilo que a gente mais viu, vai cair na nossa prova de matemática. Ouviu? Tira a foto, me envia. Só não deixa de fazer, para que vocês não fiquem de recuperação. Qualquer dúvida, me chama lá no Zap, tá? Manda lá para mim lá que eu te esclareço. Só não deixa de fazer, por favor. Meninos, então, ó, vamos trabalhar com a revisão. O que é a revisão? As listas que eu repostei lá para vocês. Vou repassar todas aqui para vocês, tá? Então, ó, vamos começar com potenciação, que está na nossa prova também. Determine o valor de cada uma das potências abaixo. 25 elevado a 1. Propriedade de potência, primeiro B. Todo número elevado a expoente 1, o resultado é o próprio número. Então, o resultado disso é 25. Esse tamanho aqui, tá dando para vocês verem aí na escola? A tela? Não? Mas a
folhinha, a atividade corrigida está lá no grupo, tá? Todos podem acessar lá e abrir. Outro detalhe que é importante para que eu saiba, todos vocês têm como abrir, né, os arquivos lá no celular das atividades postadas. Tem alguém que não consegue, não tem como abrir esses arquivos no seu celular? Se tiver, me manda lá no WhatsApp também, que a gente vai ver um meio para que você não fique sem estudar e não fique sem fazer essas atividades. Tá? Me manda lá depois. E também as gravações das revisões eu vou postar no grupo, tá? Link do YouTube lá para você poder rever novamente. Então, assim, tem meios para que vocês possam estudar. Então, ó, letra B é assim, 150 elevado a zero. 150 elevado a zero é uma propriedade. Vou aumentar a fonte aqui para ver se ajuda. Tamanho da letra aqui. Talvez pode ser que ajude, né? Pessoal, aumentando o tamanho da letra aqui, ajuda para ver aí na escola? Não? Mesmo assim? Não entendi. Gente, então, ó, vamos prestar atenção, pelo menos escuta a explicação que já te favorece, tá? Eu estava ouvindo umas conversinhas aí na sala, gente. Então, olha só, letra B é o número 150 elevado a zero. Propriedade de potência, quando a gente tem o expoente zero, independente de qual número que está elevado a zero, o resultado sempre será 1, tá? O resultado é 1. Letra C, a gente tem o número 7 dividido por 9 elevado a expoente menos 2. Quando nós temos um expoente negativo, para que ele fique positivo, a gente tem que inverter a nossa base, porque não tem potência expoente negativo. Então, a gente tem que pensar, tem que resolver de uma forma que ele fique positivo, para a gente poder calcular. Então, ó, inverter essa base é a gente fazer a troca. O 7 é numerador, o 9 é denominador. Então, agora a gente inverte. O 9 fica como numerador, o 7 fica como denominador, fica 9 dividido por 7, elevado a 2 positivo. Então, eu inverto a base, fico com o expoente positivo, tá? E aí, 9 dividido por 7 ao quadrado, o que a gente faz? Multiplica, tá? 2 vezes. Então, a gente vai pegar 9 vezes 9 é 81. 7 vezes 7 é 49. Então, a gente vai ter aí 81 dividido por 49, tá? Esse é o resultado. Número 2. Sabendo que o valor de 5 elevado a expoente 7 é 78.125, qual o resultado de 5 elevado a expoente 8, a oitava potência? É simples. A gente sabe o valor de quanto é 5 elevado a 7. Então, o que a gente vai pegar? O resultado disso, multiplicar por 5 novamente. Aí, a gente vai ter o resultado de 5 elevado a 8. Então, vamos pegar aqui 78.125, ó, e multiplicar por 5. Multiplicando isso por 5, o resultado é 390.625, tá? Então, é bem simples de fazer. Agora, número 3, olha só. As potências menos 2 elevado a 4 está entre parênteses. E menos 2 elevado a 4 fora do parênteses são iguais ou diferentes? Qual o resultado?
Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a regra de potência diz que toda base negativa elevada a expoente par, o resultado é positivo. Porém, para que essa base, eu entenda que essa base é negativa, ela precisa estar entre parênteses com sinal de subtração na sua frente, tá? Então, eu preciso ter -2 entre parênteses. Agora, quando eu tenho uma potência que tem um sinal na sua frente negativo e não está entre parênteses, eu não considero essa potência negativa. Pelo contrário, eu considero ela como positiva e resolvo a potência. Porém, no resultado final, eu tenho que acrescentar o menos, tá? Então, olha só. Então, se eu fizer -2, que é uma potência que está entre parênteses, elevada a 4, eu vou multiplicar o -2 por ele mesmo 4 vezes. Então, o que a gente pode concluir? Vai ser mais 16 o resultado. Agora, 2 elevado à quarta potência vai ser -16. Por quê? Quando a base de uma potência é um número negativo e está elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Entretanto, para a gente sinalizar que essa base é negativa, o valor deve estar entre parênteses. Agora, quando não tem parênteses separando essa base, a gente tem que incluir o sinal negativo no resultado. Então, por isso, os resultados dos dois é diferente. Um será 16 positivo e o outro será -16, porque quando não está entre parênteses, a gente tem que incluir o sinal negativo, tá? Então, tá aí a propriedade. Questão 4 diz assim: em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. Em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? O que a gente tem que fazer? Presta atenção que no enunciado, o 12 se repete por 3 vezes. Então, eu tenho 12 árvores, cada árvore tem 12 galhos, cada galho tem 12 maçãs. Então, eu vou resolver isso na forma de potência. 12 elevado à potência 3, ao expoente 3, ou 12 elevado ao cubo. E aí, eu vou ter como resultado, ó, 12 vezes 12 é 144. 144 vezes 12 é 1.728. Então, quantas maçãs eu tenho no total nesse sítio? 1.728 maçãs. Basta fazer isso, tá? Questão 5 já nos dá uma expressão que diz o seguinte: o valor da expressão 20 vezes x elevado ao cubo mais 2 vezes x elevado ao quadrado vezes y elevado à quinta potência para x igual a -4 e y igual a 2 é. Então, o que a gente faz? Nessa expressão, nós vamos substituir o valor de x e y pelos números que o exercício nos deu. Então, o x é -4, y é 2. Então, onde for x, eu vou colocar -4. Aonde for y, eu vou colocar 2, tá? Na expressão. Então, vamos resolver. Então, a nossa expressão é 20 vezes x elevado ao cubo. Então, a gente vai ter 20 vezes -4 elevado ao cubo. Veja bem, tem que ficar entre parênteses, tá? Mais 2 vezes x elevado ao quadrado. E aí, a gente vai ter, então, 2 vezes -4 ao quadrado, vezes y elevado à quinta potência. Vai ficar vezes 2 elevado à quinta potência.
Primeiro, antes de eu resolver as multiplicações, eu preciso resolver as potências, tá? Um detalhe importante é que você tem que tomar cuidado com os sinais, com o jogo de sinais para resolver a potência, tá? E levar em consideração as propriedades. A nossa base aqui, nós temos base negativa em duas partes da expressão. Na primeira parte, o expoente ele é ímpar, então o resultado continua negativo. Na segunda parte, a base é negativa, mas o expoente é par, o resultado é positivo. Então, propriedade de potência, base negativa elevada a expoente par, o resultado sempre será positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado é negativo, tá? Então, ó, nós vamos ter, então, 20 vezes menos 4 elevado a 3 é menos 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é igual a menos 64. Mais 2 vezes menos 4 vezes menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, menos com menos é mais, vai ficar mais 16, tá? Então, olha o detalhe. O menos 4 na primeira parte está elevado a expoente ímpar, que é 3. Então, ó, menos 4 vezes menos 4 é 16. Mais 16 vezes menos 4 é menos 64. Viu que ficou negativo? No segundo membro, como o expoente é positivo, o resultado é positivo, vai ficar mais 16. Agora, a última potência que eu tenho que resolver é 2 elevado à quinta potência. Então, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. E o resultado disso é 32. Então, vai ficar assim, 20 vezes menos 64, mais 2 vezes 16, vezes 32. Então, 20 vezes menos 64 é menos 1.280. Mais 2 vezes 16 é 32, 32 vezes 32, mais 1.024. Então, ó, menos 1.280 mais 1.024, o resultado disso é menos 256. É o que torna a alternativa D correta. Tá? Então, qual é o resultado dessa expressão? Menos 256. Tá? Então, pessoal, a primeira lista nossa de potência, revisão para a prova é essa. Agora eu vou fazer com vocês a próxima lista, que é a lista 2. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela para que dê certo. Carregou? Carregou aí para vocês? Sim. Então, pessoal, a lista 2, ela já é um pouquinho mais assim, exige mais aplicação de propriedade de potência, mas também não é difícil não, tá? Lista 2 é o seguinte, ó, questão 1. 3 elevado à sexta potência, vezes 3 elevado a menos 2, dividido por 3 elevado à quarta. Tem duas formas de resolver isso daqui, mas vamos fazer pelo jeito mais fácil. Dentro do parêntese, a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base. Uma propriedade de potência é que quando a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, deixa eu só aumentar aqui o tamanho de novo da letra, para ver se fica melhor. Se bem que tem uma parte aqui que eu coloquei, mas vamos ver, né? Aqui. Então, ó, uma propriedade que nós temos de potência é quando a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, eu vou ter aqui
3 elevado a 6, mais menos 2, porque o expoente da outra potência, do outro 3, é menos 2. Isso será igual a quanto? 6 mais com menos é menos. Então, vai ficar 6 menos 2, 4. Então, vou ter 3 elevado a 4, dividido por 3 elevado a 4. Na divisão de bases iguais, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes, tá? Então, o que eu vou ter como resultado? 3 elevado a 4 menos 4. Isso fica 3 elevado a 0. 3 elevado a 0, propriedade de potência de novo, é 1. Porque todo número elevado a expoente 0, o resultado será sempre 1, tá? Então, o resultado disso é 1. Então, aplicando propriedade de potência, eu resolvi de uma forma bem rápida. Aqui na listinha, eu coloquei um outro passo a passo que vocês podem resolver aplicando divisão, multiplicação. Primeiro, você multiplica o 3 por ele mesmo 6 vezes, depois multiplica fazendo assim, eu acho mais complicado. Mas eu deixei aqui para vocês verem que tem como resolver assim também, tá? Eu prefiro do jeito que eu fiz, que é aplicando propriedade, você chega na resposta mais rápido. Muito mais rápido do que se eu fizesse assim, ó. 3 elevado a 6, por exemplo, deixa eu arrumar essa folha. 3 elevado a 6, por exemplo, é 729. Depois eu vou fazer 3 elevado a menos 2, vai ficar um nono. Aí fica fracionário, dá maior complicação. Eu acho mais difícil. É mais chato de resolver. Não que seja mais difícil, mas mais chato. Tá? Os dois métodos a gente vai chegar na mesma resposta. Vocês podem... Disso não precisa duvidar. Número 2, ó. Número 2 diz assim: simplificando a expressão abaixo, encontramos raiz de índice 4, de radicando 2 elevado a 65, mais 2 elevado a 67, dividido por 10. Qual que é o resultado disso? Então, vamos lá, passo a passo. Como a gente tem aí uma raiz quadrada e o nosso radicando é uma fração, a gente vai tentar resolver, tá? As operações que a gente tem no numerador de potenciação, tá? Antes da gente conseguir resolver essa raiz quadrada. Então, olha só. É ideal que eu consiga deixar os meus expoentes 67 e 65, tudo em um único expoente, para ficar mais fácil para mim resolver. Para mim fazer isso, eu vou reescrever esse numerador. Então, eu tinha inicialmente 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67. Para que ambos fiquem no mesmo expoente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em evidência. Por quê? Propriedade de potência de mesma base, na multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, eu posso reescrever esse 2 elevado a 67. Então, ó, no numerador, eu vou ter 2 elevado a 65, mais 2 elevado a 65, vezes 2 elevado ao quadrado. Como os dois têm a mesma base, eu posso, então, manter o 2, e se eu somar 65 com 2, eu vou ter o 67 original da primeira expressão. Então, eu posso fazer dessa forma. Quando eu coloco 65, isso dividido por 10. O 65 em evidência, deixa eu só me mover aqui. A gente agora vai esquecer a raiz, vai esquecer a fração e vai resolver só o que a gente tem no numerador, tá? A gente vai ter essa forma aqui, ó. 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado, que é que a gente fez inicialmente. E agora, como que a gente faz para resolver isso? Da seguinte forma, a gente vai ter
Podemos agora colocar o 2 elevado a 65 em evidência, porque ele está se repetindo 2 vezes. Fazendo isso, a gente vai ter 2 elevado a 65 vezes. Para colocar ele em evidência, eu vou colocar entre parênteses 1 mais 2 elevado ao quadrado, tá? Por que eu fiz isso? Porque assim eu consigo colocar o 2 elevado a 65 em evidência e eu posso, então, continuar com os cálculos e cortar o que é semelhante. Vou mostrar para vocês como. Então, ó, 2 elevado a 65, se eu multiplicar ele por 1, eu vou ter 2 elevado a 65. 2 elevado ao quadrado é 4, tá? Então, ó, isso pode ser feito porque 2 elevado a 65, se a gente multiplicar pelos termos 1 e 4, a gente volta na expressão inicial. Então, a gente não fugiu de 2 elevado a 67 mais 2 elevado a 65. Volta à expressão inicial. Agora sim, como eu consegui enxugar um pouco esse resultado, eu posso voltar para a minha raiz quadrada. E eu vou simplificar isso aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Raiz de índice 4. No numerador agora, eu vou colocar o resultado que eu obtive. 2 elevado a 65 vezes 1 mais 4 dividido por 10. Prestem atenção aqui, pessoal. Raiz de índice 4 é igual a 2 elevado a 65 vezes 5, porque 1 mais 4 é 5. Aqui no denominador, eu posso colocar esse 10 aqui, ó, em evidência, reescrever ele, como se fosse em evidência. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. E aí é bom eu ter esse raciocínio, porque se eu tenho 5 no numerador e 5 no meu denominador, eu posso cancelar o 5. Porque 5 dividido por 5 é 1. Então, ó, eu vou ter, sobra quem? Raiz de índice 4 de 2 elevado a 65 dividido por 2. Tá vendo que começou a diminuir? Agora, o que a gente vai fazer? Aplicar a propriedade da divisão de potência de mesma base, tá? E aí, pessoal, lembrando que quando nós não temos, né, o expoente, ele não aparece, a gente considera como se esse expoente valesse 1. Na divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e vou subtrair o expoente. E se eu subtrair 65 de menos 1, eu vou ter como resultado 64, tá? E aí, ó, fica raiz de índice 4 de 2 elevado a 64, tá bom? Agora, a gente aplica essa propriedade e 2 elevado a 64 de índice 4, eu posso simplificar aqui, ó, esse índice, ó, 64 por 4, tá? Como que eu faço isso? Raiz de índice 4 com radicando 64, o que a gente consegue como resultado disso? Se eu pego 64, divido ele pelo índice da raiz, eu vou ter como resultado 16, tá? E aí, eu consigo cancelar essa raiz quadrada. Então, aí eu vou ter como potência 2 elevado a 16. Por que eu posso fazer isso? Porque 64, o expoente de 64 é divisível por 4, tá bom? E aí, o meu resultado final é 2 elevado a 16. Então, a resposta certa é a letra D, tá bom? Viu, pessoal? Agora, número 3, outra expressão para a gente resolver, ó. Calcule o valor da expressão 3 elevado a x mais 2, mais 3 elevado a x mais 1, dividido por 3 elevado a x menos 1. Para resolver essa questão, nós vamos reescrever esses termos.
que a gente tem que fazer? Primeiro, resolver esses expoentes aí, tanto numerador como denominador. Senão, a gente não consegue resolver nada, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, para que eu tenha 3 elevado a x mais 2, eu posso reescrever isso como 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado. Porque multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes, tá? No outro, eu tenho 3 elevado a x mais 1. Para mim ter esse resultado, eu posso escrever como 3 elevado a x vezes 3. Por quê? Na multiplicação de potência de mesma base, só um minuto. Vou esperar meu portão aqui que tá abrindo aqui, fechar, porque ele é muito barulhento. Pessoal, então aqui só o 3 elevado a x mais 1, eu vou reescrever dessa forma. 3 elevado a x vezes 3. Quando não tem expoente, a gente considera 1, tá? E agora, na divisão de potências de mesma base, a gente pode repetir a base e subtrair os expoentes. Como que vai ficar isso? Então, vamos ver aqui. Ó, a gente pode ter 3 elevado a x dividido por 3 é a mesma coisa que 3 elevado a x menos 1. Agora, eu vou substituir esses expoentes aqui, essa expressão, pelos resultados que eu obtive para eu poder calcular. Fazendo isso, a gente vai ter 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado, que é a mesma coisa de 3 elevado a x mais 2, mais 3 elevado a x vezes 3, que é a mesma coisa de 3 elevado a x mais 1, dividido por 3 elevado a x dividido por 3, que é a mesma coisa de 3 elevado a x menos 1, tá? Agora fica fácil de resolver. Então, ó, o que a gente pode colocar em evidência? O que se repete. Quem está se repetindo no numerador e no denominador? 3 elevado a x. Aqui no numerador, ele está repetindo 2 vezes, então eu posso pôr ele em evidência no numerador. 3 elevado a x é igual a quem? O restante que sobrou, que é diferente, coloca entre parênteses. 3 ao quadrado mais 3. O denominador não tem como eu mexer ainda, então vai ficar 3 elevado a x dividido por 3, tá? Vocês vão ver que agora a gente consegue mexer nele. Então, como a gente tem uma divisão de fração, para a gente resolver divisão de fração, a gente conserva o numerador e o denominador, a gente sobe ele multiplicando, só que invertendo o numerador com o denominador da fração de baixo. Então, eu mantenho a primeira, ó, 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado mais 3, multiplicando isso pelo inverso da segunda fração. E o inverso da segunda fração é 3 dividido por 3 elevado a x. Então, ó, o numerador da fração de baixo desce para o denominador e o denominador sobe para o numerador. Agora, gente, olha o que a gente tem, ó. A gente tem no denominador 3 elevado a x e tem aqui no numerador 3 elevado a x. Aí você fala assim, professora, mas aqui, ó, você só tem, não tem denominador nenhum. Mas como está multiplicando por uma fração, a gente considera como se aqui tivesse 1 embaixo, tá? Que não altera o resultado. Então, ó, no numerador tem 3x, denominador 3x. Cancela. Toda vez em fração você tem números que se repetem no numerador e denominador, pode cancelar. E quem sobra para nós? 3 ao quadrado mais 3 vezes 3. Agora, isso é fácil de resolver. 3 ao quadrado é 9, mais 3, que está multiplicando por 3, tá?
9 mais 3 é 12. Então, a gente vai ter 12 vezes 3 igual a 36. Pessoal, um detalhe importantíssimo. Aqui fora está multiplicando, mas aqui dentro você tem uma adição. Então, primeiro você resolve o que está dentro do parênteses. Somo, depois eu multiplico. Então, 12 vezes 3, o resultado dessa conta é 36. Tá bom? Nossa aula está para encerrar a qualquer minuto, também está quase acabando também a nossa aula, porque vai até 10h40, já é 10h33. Pessoal, então, antes de eu continuar aqui, que não vai dar tempo de terminar, mas pelo menos dá para dar uma continuação, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim lá no WhatsApp. Mas não deixe de fazer as coisas, por favor. Verifique se as sentenças são falsas ou verdadeiras. X vezes Y elevado à quarta potência igual a X elevado